Mandando os narcisistas para o espaço sideral, vai começar mais um podcast. Estavam com saudades? Não é que eu cheguei? Então, gente, o tema de hoje é muito legal. O tema é os 10 tipos mais famosos de narcisistas. Ah, importante, para atendimento online, me chama no Zap, mais 5521 974 99 39 15. É um grande prazer estar gravando o podcast de número 16. É isso aí mesmo, podcast número 16. Ah, se você puder, por favor, clica no coraçãozinho, manda esse podcast para aquele amigo, aquela amiga. Às vezes ajuda o YouTube a levar o podcast, às vezes para quem está precisando, ajuda o SoundCloud também. 10 minutos contra o narcisismo começam agora. Sem mais delongas, vamos aos tipos de narcisistas. Tipo número 1. O tipo número 1 de narcisista que eu vou apresentar para você é o narcisista sábio. O narcisista sábio, mais conhecido popularmente como o sabichão, ele é muito comum no meio filial, ou seja, no meio das amizades. É aquele cara que, em muitas das situações, ele fala coisas sobre assuntos ao qual ele não domina. Mas ele fala com uma maestria tão sensacional para você que você em alguns momentos entra em processo de dissonância, chegando a duvidar sobre o seu próprio conhecimento, achando que ele sabe tudo. Tipo, número 2. Não se surpreenda caso você encontre uma característica de um tipo de narcisista muito análogo a outro tipo de narcisista. Noutras palavras, eles podem ter características tão próximas que só mesmo um profissional muito bem treinado poderá identificar. O segundo tipo que eu vou trazer para vocês é o narcisista grandioso. O narcisista grandioso, geralmente, ele tem uma tipificação que é a pseudologia fantástica ou pseudologia fantasiosa, a famosa mania de grandeza. Ele se acha tal no sentido objectual, no sentido também de construção de vida, se acha rico às vezes, se acha uma pessoa de posses quando às vezes nem tem posses. É um dos tipos mais insuportáveis de se conviver. Interrompemos este podcast para o pronunciamento da doutora Andréa Vatucci. O narcisista grandioso tem muitos contatinhos e ele tem mania de grandiosidade. Tudo para o narcisista grandioso se resume em falso eu, aparência social e muito suprimento narcísico. Outra observação muito importante sobre os narcisistas grandiosos é que eles são arrogantes, tendem a ter uma personalidade extrovertida, gostam de ser controladores e demonstram com muita maestria que estão com a autoestima elevada. Mas a gente sabe que no fundo não é nada disso. E por fim, eles se julgam assertivos e são muito autoconfiantes. Tipo número 3. O próximo tipo de narcisista é o narcisista oculto, também conhecido com o nome de narcisista encoberto, e alguns profissionais gostam de trabalhar com a nomenclatura de narcisista vulnerável. Isso pode variar sim de profissional para profissional. E eu gosto de trabalhar com a nomenclatura de vulnerável separadamente. O narcisista oculto, na minha opinião, é um dos piores tipos de narcisistas que pode aparecer, infelizmente, na nossa vida. E eu trabalho com uma linha que pode indicar que uma das comorbidades mais frequentes é a sociopatia. Ai, misericórdia! O narcisista oculto, separado da vulnerabilidade, é aquele narcisista que
sabe que é narcisista, sabe dos problemas, mas ele tem um desvio no caráter com muita consciência disso, que faz com que ele tenha características, sim, de vulnerabilidade, mas a vulnerabilidade dele não é do ego, e sim da sua aparência social. É importante separar sim uma coisa da outra, porque o narcisista oculto, ele quer sim destruir você, mas ele toma muito cuidado para que a coisa, a destruição, fique somente na sua relação com ele. Tipo, número 4. Vocês lembram que eu falei sobre o narcisista vulnerável? Eu trabalho com a linha que todo narcisista vulnerável, ele é da linha vulnerável vitimista. Por isso que eu separo. Porque um narcisista vulnerável, quando percebe que a sua dinâmica apresenta de alguma forma um risco de exposição, ele tende a se vitimizar e vai tentar loucamente inverter a situação. Então, o tipo que eu estou apresentando aqui, no número 4, é o narcisista vulnerável vitimista. Tipo, número 5. Vou ficar, com certeza, maluco, beleza? O tipo número 5 é o narcisista vulnerável paranoide. Sim, ele tem tanto medo de ter o seu ego ferido que ele começa a desenvolver determinadas paranoias. Não por acaso, ele tem sim uma certa analogia com um transtorno de personalidade paranoide. Bicha, eu não tô entendendo nada que você tá falando, nada. Você pode, por favor, explicar, mas explicar com outras palavras. Claro que posso. Eu quis dizer o seguinte: uma pessoa paranoica pode ser narcisista, assim como uma pessoa narcisista pode também ser paranoica. Espero que você tenha entendido. Tipo, número 6. Conte para mim. Você já ouviu falar do narcisista sádico? O narcisista sádico, também conhecido como narcisista tirano, é um tipo muito comum de narcisista. Você sabia? A principal característica do narcisista sádico é que ele tem prazer, a partir do sadismo narcísico, em destruir as suas vítimas. Ele sabe direitinho o que está fazendo e tem prazer no que está fazendo. É diferente dos outros tipos, porque os outros tipos têm uma necessidade. Mas eles focam tanto na questão do falso eu, da aparência social e do suprimento, que eles atuam, eles realizam. O narcisista sádico é um pouco diferente. Ele tem consciência disto tudo, mas ele não tem em nenhum momento aquele sofrimento por um pequeno fracasso, por que que eu fiz isso de novo? Não. Ele está muito focado para o prazer. Por isso, não se surpreenda do narcisista sádico também ter uma sexualidade um pouquinho diferenciada em relação aos outros tipos. Ele é mais agressivo sexualmente. Ele é mais de colecionismo de relacionamento. Aliás, o narcisista colecionista com certeza é análogo, é o mais análogo ao narcisista sádico. Tipo, número 7. Como eu já havia dito, o próximo é o narcisista colecionista, também chamado de narcisista promíscuo. Ele é uma metralhadora ambulante. Ele tá com você, mas ele quer estar com o mundo inteiro ao mesmo tempo. Não. Vamos falar a verdade, vamos falar a verdade. Cara, para tudo, para tudo. Sabe o que que esse cara é? Sabe o que que esse cara é? Vem de Cro, vem de Cro. Fala de Cro. O que que ele é? Ele é muito sexualizado. Ele gosta de colecionar vítimas. Ele gosta de colecionar relacionamentos. E não por acaso os relacionamentos que ele coleciona são relacionamentos fracassados. Ah, mas André, todo narcisista coleciona relacionamentos fracassados. Sim, mas este cara coleciona muito mais. Ele é o cara do troféu. Ele gosta de ter as ex-vítimas e colocar numa prateleira como troféu. Se por um acaso a ex-vítima ficar perseguindo ele muito, ele se desinteressa. Mas no momento em que a ex-vítima começa a se curar das dores emocionais e da dependência emocional da relação, ele começa a ficar preocupado
ela começa a brilhar mais na prateleira para ele, porque ele com certeza vai praticar com mais interesse uma coisa chamada hovering. Tipo, número 8. Você já ouviu falar do narcisista competidor antagonista? Este tipo de narcisista leva tudo para o lado pessoal. Ele é muito invejoso e é muito competidor. Ele quer ser o melhor. Ele é muito comum nas relações organizacionais e nas relações filiais, mas pode sim estar ligado na relação parental ou nas questões relacionais, relacionamento afetivo. Não por acaso, este tipo de narcisista, ele gosta de derrubar as vítimas e para tal, ele faz coisas que eu não tenho nem coragem de falar aqui. Ah, importante. O narcisista antagonista também pode ter como comorbidade o aspecto vingativo e a síndrome do Procusto. André, o que é síndrome do Procusto? É portador da síndrome do Procusto aquela pessoa que tem um ódio mortal, uma inveja mortal de tudo e todos que estão, de alguma forma, com um talento melhor que o dela ou num cargo melhor que o dela. E por esta razão, ela dedica todas as suas habilidades para derrubá-lo. Tipo, número 9. Falando em viés de contemporaneidade, um tipo de narcisista muito comentado é o narcisista somático. Sim, narcisista somático é aquele tipo de narcisista cujo as dinâmicas dele estão tão voltadas para o falso eu que isso se representa na aparência dele. Ele é muito voltado para o corpo. Não por acaso pode existir uma comorbidade da vigorexia e uma comorbidade no transtorno de personalidade histriônico. Tipo, número 10. E por último, recentemente, vai entrar como bônus aí para vocês, né? Está se falando muito de um tipo de narcisista que é o narcisista messiânico. Conte para mim. Você já ouviu falar? Narcisista messiânico nada mais é do que uma tipificação do narcisista oculto, contudo, ele volta toda a sua projeção e a sua aparência social para os aspectos religiosos. Ele tá lá, mas ele tá cá. Meu povo, é muito tipo de narcisista, hein? Conte para mim aqui nos comentários qual foi o que você acha que te assombrou. Eu sou André Moreira, psicanalista pós-graduado em sexualidade e psicologia e como eu sempre falo, estudem bastante, informem-se bastante, porque informação é a maior arma para se defender de tudo na vida. A cambada de NP. Fogo neles! Game over. Eu sou André Moreira. Gênero e sexualidade sempre na veia.